Um sistema de baixa pressão atmosférica se aproxima do oeste do Rio Grande do Sul. E entre hoje e sábado, atravessa o estado e dá origem a um ciclone extratropical. Por isso, a semana termina com temporais por lá. Dá já para perceber aqui nas imagens de satélite justamente as nuvens carregadas tomando a região sul do Brasil. E esse sistema que já, nesse momento, começa a atravessar o estado gaúcho. Estão previstos até 120 milímetros de chuva, com ventos de mais de 90 km por hora, principalmente no oeste do Rio Grande do Sul, nessa sexta-feira. O alerta é da Defesa Civil do Estado. Porto Alegre deve ser a capital mais chuvosa nessa sexta-feira. Vamos para lá com a Gabriela Garcia, que vai contar para a gente os detalhes da previsão para hoje e também para o fim de semana, essa virada no tempo que deve acontecer por aí, né, Gabi? Conta para a gente os detalhes e os alertas que já chegam para os gaúchos. Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol, bom dia novamente para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, agora aqui em Porto Alegre, amanhecer está bastante agradável, faz 23 graus, tempo aberto, céu tá azul, a gente tem um pouquinho aí de sol já saindo entre as nuvens, mas o tempo deve virar principalmente entre a noite desta sexta-feira e amanhã de sábado. Deve chover, a gente deve ter aí volumes consideráveis de chuva, por volta aí de 30 milímetros de chuva só aqui em Porto Alegre, possibilidade também de granizo em áreas isoladas aqui da capital gaúcha, então o clima assim tão agradável não deve persistir aí ao longo do fim de semana. E por causa desse ciclone extratropical em formação, a gente vai ter as instabilidades de maneira praticamente generalizada aqui no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil, inclusive, está com alerta para temporais com chuva volumosa, rajadas de vento e possível queda de granizo a partir desta sexta-feira, isso principalmente, como você disse, na parte oeste do Rio Grande do Sul e também na área central. Nessas regiões, até às 8 horas desta sexta-feira, pode chover em torno de 100 milímetros em apenas 6 horas. Então é um volume bastante expressivo em pouco tempo. As rajadas de vento também podem ficar entre 80 e 100 quilômetros por hora nessas regiões oeste e central do Rio Grande do Sul. Então, esse ciclone, ele deve se formar amanhã. A previsão é de que ele se estabilize nesta sexta-feira e termine de se formar amanhã. Por isso, amanhã também, no sábado, a gente deve ter temporais de forma generalizada sobre o estado. Também a previsão é de que o fenômeno afete o estado do Paraná. Tem potencial por lá também para queda de granizo, rajadas de vento forte. Além disso, segundo a Notus Meteorologia, não é descartada a hipótese de formação de tornados. Então a previsão é de que o fim de semana seja de bastante instabilidade por causa desse ciclone extratropical. Já na segunda-feira, a previsão é de que o ciclone esteja sobre o oceano, se afastando rapidamente do Brasil, então, e diminuindo a influência aqui sobre o sul do Brasil. Então, bastante cuidado, né, durante essas próximas horas, ao longo do fim de semana, porque tem muita chuva prevista, forte ventania e também, claro, chuva volumosa aqui para a região sul do Brasil. Agora, principalmente agora nas próximas horas, para o oeste do Rio Grande do Sul. Carol. Obrigada, Gabi, com as informações para a gente lá em Porto Alegre. É virada no tempo por lá, além do Rio Grande do Sul, como a Gabi nos contava. Também tem esse alerta de chuva forte, de temporais para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul nos próximos dias. O que acontece? Uma frente fria vai espalhar essas instabilidades e chove forte com ventania, com granizo. Fora isso, tem o calor que alimenta ainda mais as nuvens carregadas. Aqui a gente vê o que vai acontecer nos próximos dias nessa região do Brasil. Portanto, hoje, chuva forte, mais concentrada no Rio Grande do Sul. Nas outras áreas da região sul também tem previsão de chuva, não tão forte, mas sim, pancadas intensas também. No sábado, temporais generalizados, já avançando por Santa Catarina, Paraná e parte aqui do Mato Grosso do Sul.
E na sequência, já temos norte do Rio Grande do Sul até praticamente todo o estado do Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do país. Portanto, temporais avançando, é chuva forte que vem por aí. Destaco também a questão das temperaturas porque o calor alimenta ainda mais essas instabilidades. Em Porto Alegre, hoje, temos máxima de 32 graus. Em Curitiba, calor de 28, Campo Grande, máxima de 31 graus. É mais um dia quente em todo o Brasil. Em Brasília, é que a temperatura não sobe tanto, não passa dos 26 graus, uma temperatura mais amena. Por lá ainda chove, mas bem mais fraco em relação aos últimos dias. Salvador e Recife têm máximas de 28 e 29 graus. Manaus chega aos 33, com risco de temporais à tarde. E olha só o Rio de Janeiro, máxima de 37 graus. E vai esquentar mais, dá só uma olhada. No sábado, máxima de 39, no domingo 40, na segunda-feira passa dos 40, máxima de 41 graus. Serão dias quentes e ensolarados. Só volta a chover na terça-feira, com esse calorão, não dá para descartar o risco de temporais lá no Rio de Janeiro, aquela chuva forte de verão. Foi o que aconteceu na capital paulista, de novo, na quinta-feira. A cidade registrou alagamentos, com motoristas e moradores ilhados. Também houve o registro de queda de árvores. Na Grande São Paulo, inclusive, uma casa desabou. Renan Fiuza está aqui com a gente e vai nos contar o que aconteceu, hein, Renan? Com destaque mais uma vez para essa chuva que caiu forte, segundo dia seguido de temporais na cidade de São Paulo. Muita gente também tendo problemas com relação ao fornecimento de energia elétrica. O que você traz de flagrante também aqui para a gente no Novo Dia? Bom dia para você. Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Infelizmente, essa tem sido a tônica aqui na capital paulista. Esse é um mês, né? Essa estação do ano que chove muito, verão, a gente sabe, mas de fato quando tem chovido aqui na capital tem travado tudo, trânsito, e aí a tônica que eu havia mencionado, queda de árvore, bairros com falta de abastecimento de energia, tudo isso tem se tornado uma realidade, principalmente quando chove forte, né? Ontem, final da tarde, a gente percebeu que choveu bastante, né? E aí, claro, você mencionava dos chamados que foram recebidos pela corporação, pelo Corpo de Bombeiros. Eu tenho aqui o número atualizado, pelo menos 9 registros até o último levantamento do Corpo de Bombeiros de quedas de árvore, o que é até que pequeno, né, para o tamanho da cidade, uma vez que a gente sabe que quando chove bastante essas árvores caem e felizmente não trouxe grandes prejuízos, tá? Felizmente. 2 chamados para desabamentos, um desse na região da Grande São Paulo, aqui vizinha, a capital paulista, uma casa acabou desabando, e 11 chamados para enchentes, ou seja, tem localidades e bairros aqui em São Paulo, sobretudo na Zona Sul, Zona Oeste também, onde já é de rotina quando chove e alaga muito, e aí o motorista fica em meio a essa preocupação, a esse trânsito, alguns deles inclusive são pegos de surpresa. Agora, boa notícia, respirando aqui, olhando para sexta-feira, o que a gente traz? Temperatura neste momento vai começar a subir, né? A gente deve ter os termômetros ultrapassando os 30 graus nessa sexta-feira. Aliás, segundo os meteorologistas, a sexta-feira vai ser de calorão, tá? 32 graus. Ah, mas Renan, deve chover? Deve, mas não com a força e a intensidade desses últimos 2 dias. Deve chover no final da tarde, uma chuva de forma até mesmo como os meteorologistas estão classificando, isoladas aqui na capital paulista, e aí a tônica também do final de semana vai ser exatamente essa, de muito calor, não como os cariocas vão curtir aí a praia, mas os termômetros devem subir ainda mais para amanhã. Tá, agora trazendo só um registro para vocês do que aconteceu no interior do estado de São Paulo, porque para além da chuva que caiu aqui esses últimos dias, principalmente ontem, com uma força na capital, choveu também em algumas cidades do interior, em Itaquaquecetuba, uma cidade aqui do interior de São Paulo. A gente teve um registro, segundo a Defesa Civil, que inclusive segue monitorando, de um prédio que acabou desabando. Mas aí vocês me perguntam, mas Renan, desabou esse prédio? As pessoas... Não, era um prédio que já estava condenado, ou seja, já tinha sido fechado, né, pela Defesa Civil para que os moradores não estivessem mais lá, ou seja, esse prédio já apresentava alguns sinais de problemas estruturais, então ele foi condenado, ele estava ali isolado, e aí com a força da chuva que
caiu na cidade, no interior de São Paulo, esse prédio veio abaixo, tá? A gente está tentando conversar para saber mais informações, enfim, agora todo um processo aí, o porquê também, né, que esse prédio ele estava condenado, se esses danos estruturais já haviam sido registrados antes. Fato é que a gente tem aí, tivemos, né, pelo menos 2 dias de chuvas intensas em algumas cidades aqui do interior do estado de São Paulo e na capital paulista. Mas projetando essa sexta-feira, se você está iniciando um novo dia com a gente, aí já pensando em descansar no final de semana, a boa notícia é que devemos ter uma chuva isolada em alguns pontos aqui em São Paulo, mas não deve ser com a mesma intensidade e a mesma força desses últimos dias na semana. A gente está no verão, é uma previsão que chove muito, né? Uma estação, melhor dizendo, que chove muito, né? Mas é sempre bom a gente estar atento. Notícia boa, 32 graus, devemos ter aí a máxima para essa sexta na capital. Carol, desejo a todos um bom dia com solzão. Essa é a previsão, pelo menos. E já um bom fim de semana de folga, né, Renan? É isso, com sol e calor é para aproveitar. Obrigada, Renan. Inclusive, temos imagens ao vivo de São Paulo para pontuar para você como é que está o tempo agora na capital paulista. O sol está brilhando com tudo, viu? Hoje ainda pode chover, como o Renan colocava aqui para gente, mas o volume previsto é bem inferior ao registrado nos últimos 2 dias. Vale para o fim de semana também. O sol vai predominar, vai esquentar mais. Renan falava da temperatura hoje, essa máxima passando dos 30, será assim também no fim de semana. No domingo poderemos ter termômetros na casa dos 34 graus. Bora ver se essa previsão aí se confirma para o fim de semana. Destaque São Paulo aqui também na previsão. Quando a gente fala desse tempo firme, destacamos aqui esta área entre o Rio Grande do Norte e o norte do Maranhão. Aqui tempo firme, sol predominando. Nas áreas em verde claro, teremos chuva, pancadas de verão, pancadas provocadas pela combinação calor e umidade. Por exemplo, é o caso aqui de São Paulo. Cai um pouco de água, inclusive aqui, olha só, no interior da região Nordeste. Em verde escuro, são aquelas pancadas mais fortes, consequências desses temporais que devem cair aqui em parte da região norte do Brasil, também aqui parte do estado do Mato Grosso. E principalmente o que vai acontecer na região sul, a gente vai te contando na programação da CNN.